Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal, deixa teu like e te inscreve, voltamos com mais informação e também opinião para falar do nosso tricolor. Amanhã é dia de Grêmio e Corinthians na Neoquímica Arena, um jogo difícil, mas o Grêmio vai contar com algumas novidades do vídeo anterior que eu vou deixar salvo aqui para vocês acompanhar. Vamos falar desse Grêmio que pode perder alguns jogadores, tá? O Diego Costa, o Grêmio teme em perdê-lo. O jogador tem contrato até o final da temporada. Vamos falar dos valores de Gustavo Nunes para o mercado europeu. E também vamos falar da possibilidade de Arthur vir jogar no Grêmio novamente, beleza? Se inscreveu, deixou o like. Já agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso canal, beleza? Gente, amanhã é um jogo muito difícil contra o Corinthians, tá? Eu preciso falar um pouco mais desse jogo. O Grêmio precisa da vitória. Precisa, tá? Não seria ruim um empate lá. Só que quanto mais cedo a gente sair dessa zona, quanto mais cedo a gente conseguir ir conseguindo somar os 3 pontos, cara, mais fácil fica. Tá? Mais fácil fica. É um jogo extremamente difícil, mas o Grêmio, se conseguir jogar encaixadinho, se fez um bom trabalho durante a semana nos treinamentos, com certeza deve chegar lá e vencer o Corinthians, que eu sei que não é uma missão fácil, é uma missão difícil, mas o Grêmio tem totais condições de chegar lá e vencer a equipe do Corinthians e se aproximar da saída da zona de rebaixamento, beleza? Gente, mas vamos falar de uma situação que envolve jogadores. O Grêmio contratou o Martin Braithwaite, que é no setor de ataque, Aravena, Arezzo, tá? E também o Mossalva ali pro setor de meio de campo. Muitos torcedores estranharam por que o Grêmio trouxe muitos atacantes. Por que trouxe o Aravena, que pode fazer a função do 9, trouxe o próprio camisa 9, que é o Arezzo, né? Só que o Grêmio teme em perder o Diego Costa para o mundo árabe, tá? Já não é de hoje que existe essa possibilidade e o Grêmio teme em perdê-lo, o jogador, tá? Os caras podem chegar aqui no Grêmio, pagar uma quantia, não é tão cara assim, tá? Porque ele tem um contrato até o final da temporada e levar o jogador. A gente sabe que dinheiro para os árabes não é problema, só que o Grêmio teme em perder o jogador, até porque o jogador já está numa certa idade, talvez não vá conseguir outro contrato milionário que pode conseguir lá, tá? Então assim, o Grêmio teme em perder o Diego Costa, por isso que trouxe algumas jovens revelações do futebol sul-americano, como Aravena, como o próprio Arezzo, para serem destaques aqui no Tricolor. Se o Diego Costa não for embora, melhor ainda. Só que há esta possibilidade junto aos integrantes do Grêmio, beleza? Vamos falar de Arthur. Foi comprado pelo Barcelona junto ao Grêmio. A gente sabe de todo o histórico dele aqui no Tricolor. De lá para cá ele foi prestado à Fiorentina. Foi prestado para a Fiorentina. Só que ele está se destacando. Ele está conseguindo jogar. Ele está conseguindo evoluir. E no ano passado ele fez bons números no Campeonato Italiano. Cara, eu vi um jogo dele, a Fiorentina, e se eu não me engano foi contra a Sampdoria. Cara, o que jogou o Arthur no meio de campo. De fato, se ele repetir o que fez no ano passado, nessa temporada 2024-2025, cara, ele tem tudo para ter aquele status do Arthur de como surgiu no Grêmio, com possibilidade de seleção, como talvez a possibilidade de ir para uma outra equipe gigante no futebol europeu. Tudo pode acontecer. O Arthur está dando a volta por cima na sua carreira. O Grêmio tentou o jogador, contactou, só que o jogador disse que vai ficar na Europa, ele que sente que o momento dele é bom por lá e não deve voltar agora para o futebol brasileiro. O Grêmio tentou e ouviu isso do jogador que vai permanecer por lá. Ele não tá errado, tá? Ele não tá virando as costas pro Grêmio, ele só vai permanecer e eu concordo com ele. Concordo com ele. O futebol dele voltou em alto nível, fica na Europa, velho. Não tem o porquê, se tá jogando muito lá, vir pro Brasil, não faz sentido. Mesmo que for pro Grêmio, não interessa. É bom pra gente, torcedor, é bom pro próprio clube. Só que pra ele não vai ser bom. Então ele tendo lá no Campeonato Italiano, jogando em alto nível, daqui a pouco pode pintar outras possibilidades em outros clubes maiores da Europa, beleza? Então, por enquanto, o Arthur não volta para o Tricolor Gaúcho. E, gente, foi confirmado pelo empresário do Gustavo Nunes as seguintes possibilidades. Ó, a gente tem clubes conversando, tá? E também aí entra o pulo do gato, porque o Grêmio contratou tanto jogador de ataque. Não foi só pelo Diego Costa, e também o Grêmio teme em perder o Gustavo Nunes, que é um destaque aqui no Grêmio. O Gustavo Nunes, o empresário do Gustavo Nunes confirmou que ele tem conversas com alguns clubes em andamento. E só pra gente ter uma ideia, tá? Só pra gente acabar o vídeo pra não ficar longo.
12 milhões de euros o Grêmio vai pegar por ele. 12 milhões. É 12 milhões no bolso do Grêmio, não dividido entre várias partes, tá? Então assim, ó, pro Gustavo Nunes sair do Grêmio hoje, pode acontecer, até porque é um guri novo, pode ir pro futebol inglês, pode sim também ir pro futebol português. O Grêmio deve receber por ele 12 milhões de euros. Não é reais, é 12 milhões de euros, dá um pouco mais de 45 milhões de reais na cotação atual. O Grêmio teve perdeu com jogadores, mas já repõe, né? Com Bright White, com Aravena, Arezzo e companhia, jogadores que já estão treinando com o Tricolor Gaúcho, beleza? Se inscreve no canal, deixa teu like, comenta aí embaixo qual a opinião de vocês sobre esses assuntos que intervêm Arthur no Grêmio, possível saída do Diego Costa para o mundo árabe. Eu creio que é difícil, mas a gente sabe que se vir um time de lá querendo descarregar um caminhão de dinheiro para ele, é óbvio que ele vai ir. E o Grêmio não vai ficar com a mão banana, até porque o jogador tem contrato até o final da temporada, beleza? Tamo junto.